há 2 semanas atrás, esse grupo em São Paulo vai protestar como qualquer cidadão brasileiro, liberdade de expressão, eles vão para a Avenida Paulista. E lá, sabe o que acontece, André? Um sírio aparece no meio da manifestação e joga uma bomba. Atentado terrorista na Avenida Paulista. Pessoas machucadas, pessoas desesperadas. Eles saem, inclusive, espancando pessoas, homens e mulheres. Nossa. Conseguem pegar as pessoas que jogaram a bomba. Quando chega na delegacia, quem são? São sírios, que não falam a língua portuguesa. E em pouco tempo na delegacia já chega os advogados dos direitos humanos e eles não ficam presos nem mesmo um dia. E ainda relativizam a situação como se tivesse sido uma coisa banal. A imprensa mostrou como um tumulto, né? Houve um confronto entre manifestantes, quando na verdade é um árabe jogando uma bomba no grupo de brasileiros que estão no seu país. Muçulmano, exatamente. Então eu queria que a Dea explicasse pra gente por que a imprensa, né, e esse pessoal dos direitos humanos tem uma proteção assim, privilegiada para esses grupos. Foi ótimo você falar da questão da imprensa. Aliás, teve uma vereadora também lá, protegendo esses criminosos. Uma vereadora do PSOL, que estava lá no outro dia. Tinha que ser, né? Pois bem. Para você ter uma noção do porquê, já que me perguntou por que a imprensa fez isso, eu vou dar um dado do Wikileaks, né? Eles acreditavam, não é dado meu, tá? Que quem comandava a mídia global seriam os judeus. A famosa teoria da conspiração, judeu é culpado de tudo, né? Pois bem, houve o vazamento de mais de 600 mil notas diplomáticas da Arábia Saudita com o mundo inteiro, com entidades públicas, privadas, pessoas, físicas. Isso, hackers. Isso. Não, vazamento mesmo. Vazamento. Isso. Mais de 600 mil. E nota divulgada pela Wikileaks. Pensávamos que quem comandava a mídia global eram os judeus. Depois dessas notas, percebemos que é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita gasta mais de $1 bilhão por ano para islamizar o mundo. E como é que islamiza? Construindo mesquitas no mundo inteiro. Quando a Arábia Saudita negou de receber refugiados no seu território, o Brasil tem que receber, vereadora, mas a Arábia Saudita não tem que receber. Quando ela negou, no mesmo período que foi em setembro de 2015, ela simplesmente disse que ia construir 200 mesquitas na Alemanha. Quer dizer, é para islamizar mesmo. Então vamos explicar para quem está nos ouvindo. Então existe uma real crise dos refugiados que estão procurando refúgio. E na hora da Arábia Saudita receber esses refugiados, já que é ordem da ONU, e que todos os países, até países que não têm a cultura compatível, né, estão tendo que receber esses refugiados, a Arábia Saudita, na hora de receber, foi negado. Um país muçulmano negou muçulmanos refugiados. Bilionário, que tem melhor condição do que nós, tem a mesma cultura. E o pior, é o país, junto com o Irã, que mais exporta o terrorismo no mundo. A base do terrorismo islâmico é o wahhabismo. E é a Arábia Saudita que exporta essa doutrina. Então ela teria por obrigação moral receber esses sunitas. E simplesmente resolveu não receber. Então a mídia, ela se curva diante da Arábia Saudita por causa do poder econômico que a Arábia Saudita exerce sobre os meios de comunicação e diversas outras entidades. Você vê que eu sou muito realista, eu não... Seja lá quem for, se tiver no erro, eu tenho que denunciar. O próprio Trump, que tomou medidas boas, né, em relação à imigração, ótima, maravilhosa, mas ele mesmo foi pedir a bênção da Arábia Saudita, teve há pouco tempo no território saudita, quando na realidade a Arábia Saudita é um dos países que mais viola direitos humanos no mundo e está, hoje é responsável, olha o absurdo, um país que é misógino, que odeia a mulher não pode nem dirigir, mulher não tem direito algum, não pode sair de casa sem marido, não pode usar um salto sequer. Então, aliás, é o único país do mundo onde a mulher não pode dirigir. Tá vendo o absurdo que é esse país? E hoje a Arábia Saudita é o país responsável no Conselho da ONU ligado a direitos das mulheres. É a Arábia Saudita que determina hoje, ajuda a determinar como a mulher ocidental deve se portar, quais são os direitos que ela tem. Um país que é misógino. Olha só a contradição, André, porque a gente está falando da ONU, né? A ONU que está criando políticas, né, com essa aparência, essa motivação humanitária, né?
e convencendo nações a obedecer ao seu comando para que sejamos nações humanitárias. E essa mesma ONU coloca sentado na Comissão de Direitos Humanos um país como a Arábia Saudita. Então, como é que eu vou colocar na Comissão de Direitos Humanos um representante de um país, né, que diz que homossexuais devem ser mortos, que mulheres que desobedientes sejam espancadas, mulheres adúlteras sejam apedrejadas, meninas de 9 anos possam ser dadas em casamento, tudo isso em forma de lei. Tudo isso em forma de lei e em forma de cultura. E o mais triste disso tudo, que precisa ser denunciado, o Brasil precisa saber, a ONU é um ambiente judeofóbico, né? Porque antissemitismo abarcaria também o próprio muçulmano, né? Mas é uma entidade que odeia judeu, e está mais do que comprovado com as últimas votações lá na Unesco, e além disso odeia cristãos e se curvou há muito tempo ao mundo árabe. E uma notícia que você, com certeza, as pessoas não vão ouvir em lugar nenhum, é a seguinte: todo país signatário da ONU tem que assinar a chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é centrada em princípios judaico-cristãos, né? Os direitos humanos são centrados em princípios judaico-cristãos. Porém, o mundo islâmico abomina, rejeita, odeia, rechaça esses princípios. Aí o que eles fizeram? Vereadora, não assinaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí na década de 90... Quem não assinou? A Arábia Saudita? Os países, todos os 57 países árabes... Que fazem parte da ONU. Que fazem parte da ONU. E não assinaram. Não assinaram. Aí sabe o que eles fizeram? Quando foi na década de 90, fizeram a tal Declaração do Cairo, que é um documento formal aceito pela ONU, onde eles dizem que direitos humanos têm que estar de acordo com a Sharia, que é a lei islâmica. Então, por isso que hoje você pode decapitar, cortar a língua na Arábia Saudita ou no Irã, seja lá onde for, porque a Sharia, a lei islâmica, é aceita, convalidada pela ONU. Que então, absurdo, né? Para posicionar quem está ligando o rádio agora, a gente está recebendo aqui no programa Alvos da Graça de hoje a Priscila Costa, que é uma serva de Deus, que todos nós conhecemos aqui em Fortaleza, é vereadora aqui em Fortaleza, e também a doutora Andréia Fernandes, que é advogada internacionalista, e ela é diretora e fundadora da ONG Ecoando a Voz dos Mártires. E ela está aí levantando para nós vários dados importantíssimos acerca da nova lei de imigração que está prestes a ser aprovada, e nós como cidadãos e sobretudo como cristãos precisamos nos posicionar em oração, mas também precisamos nos posicionar como cidadãos que têm o seu direito de expressão e podem dizer não para isso. E para isso vai acontecer aqui em Fortaleza hoje uma passeata, vai acontecer aqui em Fortaleza hoje um protesto desse tipo, né? Aí eu quero falar com a Renata, que também está aqui conosco hoje, para falar como que vai ser essa questão que hoje vai ser colocada para que as pessoas possam estar, se quiserem, participando e se posicionando, tudo com muita reverência, muita organização, não é uma coisa bélica, apenas um posicionamento enquanto cidadãos, não é isso, Renata? Exatamente. Então, esse momento que nós teremos hoje, lá será às 18 horas, uma manifestação contra essa lei de imigração, contra a soberania, né? Nós estaremos lá presentes, todos reunidos, na Beira-Mar, a partir das 18 horas, em frente ao Clube Náutico, tá? Então, a intenção das pessoas se reunirem lá é justamente deixarem claro, deixar a opinião que nós somos contra essa lei de imigração. Em que, a partir do momento em que você pega a legislação brasileira, você deturpa, já existe uma lei, que é a legislação dos refugiados, né? Dos refugiados não, minto. Estatuto do Estrangeiro, corrigindo aqui. Então, se já existe um Estatuto do Estrangeiro e nós nunca tivemos problemas com eles, nós, como cidadãos, temos que questionar por que a necessidade de uma lei de imigração. Por que a necessidade de nós abrirmos as portas sem nem sequer levar isso para questionamento da própria população. Então, essa manifestação hoje na Beira-Mar será para dizer: olha, Temer, representantes políticos, nós estamos aqui para dizer a vocês que nós queremos, no mínimo, uma explicação plausível do porquê que vocês estão levando adiante um projeto de lei que pode vir a ser extremamente perigoso para o Brasil, assim como está acontecendo em outros países. Então, gente, convidamos vocês hoje, às 18 horas, na Beira-Mar de Fortaleza, em frente ao Clube Náutico, para estar presente conosco, né? Se posicionando lá, nem que seja só a presença de vocês para dizer: olha,
eu não estou sendo omisso ao que está acontecendo no meu país. Eu estou aqui para dizer que eu sou contra esse projeto de lei, até porque se aparece alguém na porta da sua casa, você não abre suas portas para qualquer pessoa. Então você não vai abrir o seu país para qualquer pessoa. No mínimo, se chega alguém na porta da sua casa, você questiona: quem é você? O que é que você está fazendo aqui? Então é o tipo de coisa que a gente tem que fazer em relação a essa lei de imigração. Por que ela está assim? O que é que está acontecendo? Né? O que está além das nossas possibilidades? Obviamente que nós, como cidadãos, também não temos como estar ali fiscalizando 100% todos os projetos de lei que existem no Brasil, e é exatamente dessa forma que eles acabam implantando projetos perigosíssimos, principalmente para os cristãos. Então eu peço a vocês que nos acompanhem nesses trabalhos. Nós estamos tentando transmitir essa mensagem para vocês. Estejam conosco hoje lá na Beira-Mar, nessa manifestação contra a lei de imigração, e amanhã estaremos também com a presença também da vereadora Priscila Costa, da Déia Fernandes. Estaremos na Assembleia Legislativa em uma palestra da Déia falando justamente sobre os perigos da lei de imigração, sobre refugiados, sobre essa perseguição contra os cristãos no mundo islâmico. Então contamos com a presença de vocês, que também será às 18 horas, no auditório Murilo Aguiar, na Assembleia Legislativa. É isso aí, vocês estão nos ouvindo, participem, porque como cidadãos nós também podemos e devemos nos posicionar. Eu vou passar o meu segundo bloco de hoje para o final do programa, já que a gente está nesse bate-papo aqui e está indo tão maravilhosamente bem, tantas informações necessárias, onde eu recebo hoje a doutora Andréa Fernandes, que está aí se posicionando, e eu quero perguntar um pouco para a vida pessoal dela. O que fez com que você se posicionasse em um território tão bélico, tão perigoso, em nome de um chamado tão profundo como esse, que é defender as minorias e cuidar daqueles que o mundo quer muitas vezes destruir? Pois bem, eu quando terminei o curso de Relações Internacionais, eu ainda não sabia qual a área que eu iria me especializar de fato, apesar de já estar fazendo cursos em todo o Brasil na área de Oriente Médio, porque eu tinha uma paixão muito grande pela questão de Israel. Só que o que me fez, porque eu sou cristã, né? O que me fez perceber que eu precisava de conversão, porque eu posso afirmar que o Brasil precisa de conversão nesse sentido. Conversão é mudança de atitude. Foi quando eu tomei conhecimento, em agosto de 2014, que o Daesh, o Estado Islâmico, estava promovendo um verdadeiro genocídio contra cristãos. Quando eu soube pelo meu cunhado, porque eu li os jornais, mas só as notas, né? E quando eu soube que eles estavam pegando mulheres, tinha um vídeo que eles pegavam várias mulheres, colocavam uma do lado da outra, e iam cortando aos pedaços, cada um me deixaram uma viva, vendo isso tudo, e depois mataram essa mulher. Quando eu soube disso, eu falei: meu Deus, está havendo um massacre e eu, como cristã, não estou fazendo nada. Esse pessoal precisa de socorro. E nesse dia eu pedi muito perdão a Deus e falei: eu vou usar o meu conhecimento técnico, eu vou me levantar nessa nação como um arauto dos cristãos, porque eu já tinha uma noção pelos meus estudos que era a minoria mais perseguida do mundo. Então eu falei: bom, eu agora vou largar tudo de mão, largar escritório no centro da cidade, tudo, para poder me dedicar a esse povo. E quando eu tomo conhecimento, por exemplo, que mãe cristã está sendo obrigada a comer o próprio filho, o Estado Islâmico leva as crianças, quando a mãe não deixa levar, com raiva, eles depois trazem um prato de comida, dão para essas mulheres e depois falam que a carne que elas comeram é a do filho. Nós vivemos num mundo em que os cristãos hoje no Brasil estão felizes, contentes, dando glória a Deus e aleluia, e nesse exato momento a cabeça de um cristão vale $500, tá? Nesse momento, pescoços de cristãos estão sendo abertos, o sangue está sendo retirado, colocado em garrafa, está sendo vendido a mais de $1.000 para árabes sauditas ricos lavarem as mãos no sangue de cristãos, porque acreditam que vão ter uma certa porção de poder se lavar o sangue na mão dos cristãos. Então está havendo uma barbárie. Na Nigéria, onde mais se mata cristão, nem se fala no assunto. E esses cristãos estão precisando de você, que está me assistindo, você que está me ouvindo. Tem cristão que está passando fome, sede, frio, está passando todo tipo de necessidade, não tem voz no sistema internacional. Então chegou a hora do cristão brasileiro viver o verdadeiro evangelho. A fé sem obras é morta. E o que está havendo hoje é que Deus está esperando do cristão
cristão brasileiro, que ele se posicione. Você que é cristão, eu tô usando um diálogo, eu não costumo usar questões assim bíblicas na minha fala, a ONG inclusive é secular, mas já que eu estou numa rádio evangélica, no meio de cristãos, eu quero até convencer esses que estão me ouvindo para lembrar que quando Jesus esteve no deserto, primeiro, ele levou a palavra, curou e tudo mais. Depois ele vira para os discípulos e fala, vocês têm que dar a eles o que comer. Os discípulos queriam que eles fossem a regiões circunvizinhas para conseguir pão, para conseguir alimento. E Jesus falou, vocês é que têm que dar. E eu posso afirmar como especialista que hoje o Oriente Médio, Ásia e África são um deserto em que cristãos e outras minorias estão passando por necessidades terríveis e não podem contar com a ONU, tá? Não podem contar com países do Ocidente, não podem contar com ninguém, eles só podem contar com a igreja, que ainda tem condição de fazer alguma coisa. E é necessário nós nos posicionarmos. Então foi isso, essa dor pelo meu semelhante, não só pelo cristão, mas pelo meu semelhante que está sofrendo horrores, que me fez abrir a boca. Fantástico termos ouvido esse depoimento pessoal, porque isso dá ainda mais proeminência ao pano de fundo que estávamos conversando. Não é apenas uma advogada, não é apenas uma internacionalista, não é apenas uma diretora de ONG, não é uma pessoa que quer aparecer, não é uma pessoa que quer fazer algo para que todas as outras olhem e aplaudam. Pelo contrário, ela está num terreno em que muita gente quer se esconder, onde as pessoas estão fugindo, porque falar sobre questões relacionadas ao Islã, ao mundo muçulmano, que já engloba aí a palavra terrorismo, é um negócio perigosíssimo. E nós precisamos cobri-la de oração, e é isso que faremos a partir de hoje. Queremos conclamar todas as pessoas que estão aí nos ouvindo e também nos assistindo, porque eu tenho certeza que cada pessoa que está aí nos ouvindo tem participação no que pode ser feito como mudança prioritária e efetiva na vida dos nossos irmãos cristãos ao redor do mundo, não é, Priscila? É verdade. E o que você pode fazer também é amanhã. Eu queria reforçar o convite que a Renata fez. Hoje estaremos em frente ao Náutico às 18 horas, protestando contra essa lei de imigração da forma que está. E também amanhã, às 18 horas, na Assembleia Legislativa, aonde a doutora Andréa vai estar expondo de forma categórica e científica os porquês dessa lei ser um perigo para a soberania nacional. Estaremos lá. Quero convocar todos os ouvintes do programa. Eu vou estar presente também. E você que está me ouvindo agora, dê prioridade a esse assunto, porque é um assunto que não é de algo que vai acontecer, não. É algo que já está acontecendo nos becos e valados dos congressos, aprovando leis completamente interesse maligno, completamente interesse de minorias e que muitas vezes tentam passar como se fosse interesse de maiorias. Minorias que gritam alto, minorias que falam alto demais e que na verdade precisam ser desenvolvidos diálogos acerca desse assunto para trazerem conhecimento a toda a população. Priscila e doutor André, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui no programa. Voltem sempre, vamos tentar fazer mais programas sobre esse, que eu tenho certeza que trazem um cunho, além de um cunho espiritual, porque fala sobre toda essa situação, um cunho cidadão, de cidadania completo. Muito obrigada a todos, André, que você possa sempre ser essa pessoa que também de forma cidadã transforma aí o que Deus colocou na sua mão, que é esse programa de rádio, em uma plataforma de mudança de mundo. Muito obrigada. Amém. Doutora Andréia, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, André, por esse convite maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida e a todos que trabalham nessa rádio, assim como a minha querida vereadora e a Renatinha aí, que só está trabalhando atrás aí. Um beijo para todos vocês. É isso aí, a gente vai para o segundo bloco de parceiros, mas já a gente está de volta. Não sai daí, você está ouvindo o programa Alvos da Graça. Deixa aqui, faz o convite, pessoal. Eu vou fazer Dá tchau aí pro pessoal. Pessoal, tchau. Tá na hora de vocês irem pra Beira-Mar agora, às 18 horas, em frente ao Náutico. Vamos lá. Ok.